Graça e paz, irmãos. Que Deus nos abençoe e continue falando aos nossos corações e que nós venhamos a compreender a grandeza e o poderio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje pela manhã, eu já agradeço a presença de cada irmão que está aqui, aos nossos irmãos e amigos internautas que estão nos assistindo de casa, cultuando ao Senhor de casa. Hoje nós estamos aqui sem a presença do pastor, porque ele está de férias em viagem com a família. E que Deus nos abençoe, que eles possam descansar e que possam estar sempre firmes na presença do Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, Ele está conosco aqui nesta manhã. E é a Ele que nós vamos cultuar, é a Ele que nós vamos adorar e bendizê-lo na beleza da sua santidade. Temos alguns avisos aqui. Terça-feira, às 19 horas, teremos reunião com o Conselho Fiscal. E às 20 horas teremos reunião da diretoria e liderança. Por favor, queridos irmãos, não faltem. E na quarta-feira, às 19h30, teremos a nossa assembleia mensal. Esses são os nossos avisos da semana. E teremos culto na quinta-feira, às 19h30, E na terça-feira também, às 19h30, também temos o nosso culto de oração. E eu gostaria de convidar os irmãos para que pudessem começar a vir nos cultos de oração. Porque agora, para este ano de 2021, nós temos um trabalho muito bom para que nós possamos exercer através da oração e sentindo a presença de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé. Nós vamos estar orando, falando com o nosso Deus, entregando ao Senhor a direção deste culto, para que este culto seja agradável a Ele, para que Ele venha estar recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Pai Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, e te agradecemos porque o Senhor é o Deus que cuida de nós e cuida muito bem de nós. Nós te agradecemos porque as tuas misericórdias, Senhor, se renovaram nesta manhã e por isso estamos aqui, ó Deus, para cultuar e bendizer o teu santo nome. Obrigada pelos teus cuidados, Senhor, para conosco. Obrigada pelos livramentos. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, através da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, tome a direção deste culto em tuas mãos. Que ele seja agradável a ti. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu santo nome, para ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos ensinar ainda nesta manhã. Fala conosco, Pai. Receba o nosso louvor e adoração. Abençoa cada irmão que aqui se encontra, aqueles que estão nos assistindo, cultuando conosco, ó Pai, através das redes sociais. Que o Senhor visite a cada um, abençoe cada um e fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 27 e 29, conforme está projetado. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Dê ao Senhor, ó família das nações, dê ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Amém, queridos? Nós agora vamos estar passando para um momento com o Ministério de Louvor. E enquanto o Ministério de Louvor está nos conduzindo à adoração, os irmãos estarão em liberdade de estar trazendo no altar do Senhor os seus dízimos e ofertas. E também consagrando suas vidas ao Senhor.
Graças a Deus, irmãos, amém? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Mais uma manhã na casa do Senhor para louvar e engrandecer a Ele. A palavra do Senhor fala assim que a bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias, elas não têm fim. Como a irmã Selma citou na oração, elas se renovam sobre nós a cada manhã. Nós temos motivo de sobra para louvar ao Senhor com alegria e agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas. E é baseado nessa verdade que nós vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar você que continue de pé, aqueles que puderem, né, continuar de pé, para nós louvarmos o Senhor. Nós vamos louvar com esse cântico do cantor cristão 385. Louvor. Que Deus merece, né, irmãos? Deus merece nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Amém.
né, irmãos? Eu peguei o finalzinho da lição do parlamento aqui e falando, né, sobre o nome de Jesus, o poder que há nesse nome, né, os atributos de Jesus. E essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala quão lindo esse nome é. Tudo que ele representa para nós, gente. Jesus, quando fala em Jesus, nosso Deus, né? Então, uma das coisas que nós podemos tirar disso é que há poder no nome de Jesus. Amém. Fala Jesus, a certeza que nós temos é que há poder no nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Render o nosso louvor ao Senhor através dessa canção. Glória.
de nossa irmã Laodiceia, que ora ao Senhor agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, enquanto a nossa irmã Yolanda pode estar vindo aqui para estar também adorando ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade infinita, na presença do Senhor estamos reunidos nesta manhã, já ouvimos a palavra do Senhor através do estudo da revista, que veio falar profundamente aos nossos corações, e que nós possamos tirar lições para nossas vidas espirituais. Obrigada pelos louvores que já foi prestado ao Senhor, que o Senhor tenha recebido como um cheiro suave diante das narinas do Senhor. Obrigada, ó Pai, por cada pessoa que contribuíram com seus dízimos, suas ofertas, cumprindo, Senhor Deus, as ordenanças do Senhor, que sejam cada um abençoados pelo Senhor. Ó Deus, nos dê esse dia na presença do Senhor, tudo que nós pegarmos para fazer, falar ou pensar, que seja na direção do Senhor. Nos prepara agora, ó Pai, para receber o recado do Senhor, que o Senhor tem preparado para nós, que nós possamos ouvir e aprender aquilo que muitas das vezes ainda não sabemos. Seja a tua serva, dá na direção do culto, que ela não venha falar nada de dela mesma, mas sim na orientação do Senhor. Nos prepara para o culto da noite, para que possamos estar aqui novamente, para receber mais uma porção do amor do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Perdoa meus pecados, acrescenta cada dia a minha fé no Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz esteja reinando em cada coração, amém? Companheiro, amigo e fiel, verdadeiro, aqui estou. Tanto tempo caminhamos juntos nessa longa estrada que um dia me mostrou. Deus hoje me lembra alguns momentos que passei, horas amargas, eu confesso que chorei, não me abandonei. Deus, foi tão difícil alguns passos no caminho, tanta pedra, tanta espinho, mas vieste me ajudar. Deus, sem tua presença não sou nada em minha vida, sou uma história recordada e esquecida, sou a andorinha no inverno sem verão. Deus, sem tua graça de chuva passageira, sombra seca na minha vida, só poeira. Eu não sou nada, Deus, sou apenas ilusão. Deus, companheiro, amigo e fiel, verdadeiro, aqui estou.
nova estrada que um dia me mostrou. Deus, hoje me lembra dos momentos que passei, horas amargas eu confesso que chorei, não me abandonou. Deus, foi tão difícil alguns passos no caminho, tanta pedra, tanto espinho, mas viestes me ajudar. Deus, sem tua presença não sou nada em minha vida, sou uma história já contada e esquecida, sou uma andorinha no inverno sem verão. Deus, sem tua graça eu sou chuva passageira, sou terra seca, não tem vida, é só poeira. Eu não sou nada, Deus, sou apenas ilusão. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, no capítulo 3. Nós vamos estar meditando hoje na Palavra de Deus a respeito de algumas lições que a fornalha de fogo pode nos ensinar nesta manhã, porque muitas vezes nós estamos sendo provados no fogo e nós precisamos sair aprovados, nós não podemos sair reprovados. E a irmã Yolanda cantou um hino aqui bonito, muito lindo, que não pode faltar a presença do Senhor em nós. A presença do Senhor é que faz toda a diferença na nossa vida. Porque a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo de nada. Se o Senhor estiver comigo, tudo vai dar certo, nós vamos vencer, nós vamos continuando adorando este Deus. Nós vamos meditar em Daniel, capítulo 3. Nós vamos estar lendo alguns versículos e vamos estar meditando no que a palavra de Deus pode nos ensinar nesta manhã. Eu creio que o Senhor se faz presente aqui e eu creio que Ele tem poder para falar ao meu coração, ao seu coração. Creio que Ele deseja muito falar conosco. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. E o rei falou e disse-lhe:
É propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Amém. Santo Deus e eterno Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, palavra viva, poderosa, esta que tem poder de penetrar a mente e o coração humano, essa que tem poder de transformar as nossas vidas. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta manhã. Ensina-nos, ó Deus, as lições que precisamos aprender, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu creio que todos conhecem essa história linda da fornalha de fogo ardente. Irmãos, e nós, às vezes, lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, mas quando a gente para na fornalha de fogo ardente, a gente esquece como é que devemos proceder quando estamos passando na fornalha. Eu acho muito incrível que Deus ele não livrou eles da fornalha. Ele permitiu que eles fossem para a fornalha, mas na fornalha Deus estava com eles. A diferença daqueles que servem ao Senhor, daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam em Deus, é que a presença de Deus está com aqueles que o amam, daqueles que confiam nele. E isso faz toda a diferença quando a presença de Deus está conosco. Veja bem, queridos, no ano de 605, mais ou menos, Nabucodonosor, ele se tornou rei da Babilônia. E no mês de setembro, mais ou menos, ele devastou a Palestina, cercou Jerusalém e fez de Judá uma província do Império Caldeu. Ou seja, ele saqueou Judá. Ele buscou o povo de Deus como escravo para a sua província. E nessa época reinava o rei Joaquim. E o que ele fez? Fez daquele povo escravo, mas ele pediu para que escolhesse as pessoas mais esclarecidas, mais inteligentes, os jovens, porque ele queria aproveitar aqueles escravos para estar com ele e ele iria ensinar os seus escravos as suas leis, os seus costumes, porque ele iria usar aquele povo. Mas ele não queria usar um povo sem conhecimento, sem inteligência. Ele queria usar um povo capacitado para tal obra, porque na casa do rei precisava de alguém estar servindo, mas precisava saber o que estava acontecendo, o que estava fazendo. Porque para servir ao rei, é preciso que você esteja apto para poder exercer as suas funções. E este rei, Nabucodonosor, era um rei humano. E se para servir um humano, precisamos ter as nossas habilidades e precisamos servir a ele da melhor forma possível, imagine servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós vamos servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores de qualquer maneira. Vamos dar para Ele aquilo que está sobrando em nós, ou nós vamos dar a Ele o melhor de nós? Eu fico olhando, irmãos, que no dia a dia da vida, quando você vai para uma empresa e você vai trabalhar nessa empresa, você precisa de qualificações. E se você tem qualificações, você preenche o seu currículo e você coloca o seu currículo naquela empresa e eles vão analisar o seu currículo. Eles vão escolher aquela pessoa
que tem os melhores cursos, o melhor conhecimento, as melhores habilidades. Às vezes ele tem uma capacidade de fazer, mas ele não tem um currículo bonito, então ele é descartado. Eles vão pegar aquele que tem um currículo legal, um currículo que corresponde às expectativas deles. E eu fico olhando que o rei aqui pediu então para escolher o melhor dos escravos, o melhor que estava vindo de Judá, porque ele precisava usar esse povo na sua casa, no seu palácio. E assim fez. Inclusive, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram uns dos jovens que foi escolhido para estar na presença do rei, estudando na casa do rei, aprendendo todos os usos e costumes do rei e todas as leis dos caldeus, para que eles fossem habilitados a estarem trabalhando para o rei. Muito bem. E eles começaram então a ser tratados. E uma coisa que fez a diferença na vida desses jovens. Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias da mesa do rei. Ou seja, Daniel e seus amigos tomaram a decisão de fazer a diferença, mesmo estando como escravo no palácio do rei. Nós não vamos compactuar com as crenças do rei, com os deuses a qual eles servem, mas nós vamos manter firme a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança no Deus que nós servimos, que é o Deus vivo, poderoso, único e verdadeiro. E isso fez toda a diferença na vida deles. Então, eu vou voltar um pouquinho atrás para eu contar um pouquinho da história de Daniel e do sonho que esse rei Nabucodonosor teve. Esses reis, eles acreditavam que se eles tivessem um sonho, eram os deuses que estavam querendo avisar eles alguma coisa. E os sonhos para eles era uma revelação, era um aviso da parte dos deuses a qual eles serviam. E Nabucodonosor teve um sonho. E ele perturbou-se muito com esse sonho. Mas só que ele não conseguia lembrar o sonho. E ele mandou chamar todos os entendidos, sábios, astrólogos, para poder chegar até ele, porque ele precisava saber qual era o sonho que ele tinha sonhado e qual era a interpretação desse sonho, porque ele estava muito perturbado. E ele disse: chamem todos. Chamaram todos os entendidos, os inteligentes, os astrólogos, e chegou até ele e ele falou: me conta o sonho, porque eu preciso saber qual é o sonho que eu sonhei, para que vocês interpretem para mim, porque eu estou perturbado e eu preciso saber o que é que as divindades me falaram, porque eu preciso saber para que eu não seja amaldiçoado. Então, não havia nenhum sábio, nenhum astrólogo, nenhum entendido que pudesse revelar o sonho dele, que ele havia sonhado, e muito menos a interpretação. E eles disseram: ó rei, o que o Senhor está nos pedindo é muito para nós. Não existe na terra pessoa que possa revelar o que o Senhor sonhou. E como nós vamos falar o que foi que o Senhor sonhou? Isso aí é só para os deuses ou os filhos dos deuses. Mas havia na província um homem chamado Daniel, que era filho do Deus Altíssimo, que era todo capacitado pelo Deus Todo-Poderoso, a qual Deus havia concedido a ele graça, misericórdia e entendimento nas revelações dos sonhos. E então, como o decreto do rei era para matar todos os sábios, astrólogos e adivinhos da província, porque não conseguiam revelar
Quando Daniel chegou, perguntou: o que está acontecendo? Olha, nós vamos todos morrer, Daniel, porque o rei teve um sonho e ele não lembra o que ele sonhou, e ele quer a interpretação daquilo que ele sonhou e o que significa aquilo que ele sonhou. Daniel pede então para entrar na presença do rei. E Deus dá graça a Daniel para ele falar com o rei. Ele pede: nos conceda apenas alguns dias e nós vamos vir até o Senhor e vamos trazer a revelação daquilo que o Senhor sonhou. Mas nós precisamos de um tempo para orarmos ao Deus do céu, aquele que revela os segredos e os mistérios. E Ele, se Ele quiser, Ele vai revelar. Então o rei concedeu um tempo para ele. Daniel chega, chama os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e entram-se todos então em oração. Olha o poder que tem quando os joelhos se dobram diante do Deus Todo-Poderoso. E eles começam então a orar, a clamar a Deus. Senhor, isso para nós é impossível, mas tudo é possível a Ti. Para nós não temos condição nenhuma, nós vamos morrer mesmo, porque nós não vamos saber definir para o rei o que ele sonhou, mas o Senhor tudo pode. O Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê, e se o Senhor quiser nos revelar, o Senhor pode nos revelar. E aprove a Deus revelar o sonho do rei, e ainda dar a interpretação desse sonho. E então foram eles até a presença do rei. E chegou lá, para a surpresa desse rei, ele havia sonhado, e Deus começou a revelar o sonho dele. Ele sonhou com uma estátua muito grande, a cabeça era de ouro, e ele era o rei, que era a cabeça de ouro. Só que a estátua, ela tinha prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro. Só que ele disse assim: olha, rei, isto que o Senhor está pedindo é impossível aos humanos, mas o Deus Todo-Poderoso aprove-nos revelar o sonho do Senhor e ainda nos dá a interpretação desse sonho. O Senhor é a cabeça de ouro. Mas só que esta estátua, cada parte dessa estátua é um reino. E todos esses reinos serão destruídos. E só vai subsistir um reino, que é o reino eterno de Cristo. Aleluias. Para aquele rei, ele ficou admirado de tão grande sabedoria na vida de Daniel. Mas para um rei que não conhecia o poder de um Deus tão grande, tão poderoso como é o nosso Deus, para ele, o que ele pensou? Bom, eu sou a cabeça de ouro. O ouro é o material mais poderoso na estátua. Passaram-se mais ou menos uns 17 anos após esse sonho do rei, e vem a história então dos 3 amigos que foram lançados na fornalha de fogo ardente. E o rei, então, o que ele fez? Ele pensou: eu vou construir, então, uma estátua toda de ouro. Porque o ouro é forte. O ouro é mais valioso. E nada pode destruir o ouro. Ele esqueceu que o poder estava nas mãos do grande eu sou, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, o sustentador de todas as coisas. E o Senhor havia mostrado no sonho que veio uma pedra grande, sem mãos de homem, e bateu no pé daquela estátua, e aquela estátua se esmiuçou e virou pó, e aquela pedra fixou-se na terra e estendeu-se sobre a terra. Então, ele construiu essa estátua e pediu agora
que todos viessem adorar essa estátua. Era a imagem dele, soberano, Senhor, poderoso. Ele se achava um Deus na terra. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao ouvir tudo isto, já estava determinado em seu coração e em sua mente: não iremos adorar a outro Deus que não seja o nosso Deus vivo e poderoso. Não nos prostraremos diante da imagem do rei Nabucodonosor, ainda que nos custe a nossa própria vida. E então, quando o arauto começou a avisar, tocaram-se então todos os instrumentos e todas as pessoas começaram a se prostrar diante da imagem, diante da estátua de ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego ficou de pé. Eu imagino que eles estavam distante do rei, porque eram muitas pessoas que estavam para adorar. Eram todos os grandes que foram convidados a estarem lá para adorar essa estátua. Então, alguns invejosos, alguns maldizentes que já tinham inveja deles por serem diferenciados, e o que mostrava a diferença na vida daqueles homens era que Deus estava com eles, era que a presença viva de Deus era real na vida deles, e Deus os conduzia por caminhos retos. Deus revelava os mistérios, os sonhos a eles, e Deus fazia com que eles crescessem na graça, no conhecimento, diante dos homens também. E tudo quanto eles colocavam a mão prosperava, porque eles tinham a bênção de Deus sobre a vida deles. Não era mérito próprio, era o poder de Deus sobre a vida deles. E então, chegou perto do rei e falou: olha, rei, existem uns homens judeus aqui que tu constituíste sobre a província, sobre os negócios do Senhor. Estes homens, eles não deram caso de ti, e eles não se prostraram para adorar a tua estátua, a tua imagem. E o rei se enfureceu, porque era afronta demais para o rei. Era como se você estivesse dizendo: ó rei, eu não me prostro diante de ti, não obedeço, Senhor, não reconheço a sua soberania como rei terreno. E então o rei se enfureceu e mandou chamar eles. Chamaram eles. Chegando eles lá, o rei disse para eles: olha, é de propósito que vocês estão fazendo descaso do decreto que eu determinei? Vocês estão me afrontando de propósito? Porque o rei conhecia eles também. E eles disseram assim: ó rei, somente ao Senhor nosso Deus nós adoramos e nos prostramos. Somente ao Senhor nosso Deus nós serviremos e reverenciamos a Ele. E só minhas palavras, tá? E então, o rei disse assim: eu vou dar mais uma chance para vocês. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música para vos prostrares e vos adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei fez essa pergunta exatamente para eles. E o que o rei quis dizer para eles é o seguinte: está nas minhas mãos a vida de vocês. Não existe outro Deus que possa livrar vocês das minhas mãos. E aí, vocês vão obedecer? Vão adorar?
Ou vão continuar ainda me afrontando? E então responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Ó rei, nós não vamos nos curvar diante da estátua que o Senhor construiu. Nós não vamos nos prostrar diante dela. Nós só adoraremos ao nosso Deus. E olha, rei, o nosso Deus, ele pode nos livrar. Mas olha, rei, se ele não quiser nos livrar, ainda assim, nós não nos prostraremos diante da imagem do Senhor, diante da estátua que o Senhor construiu. Porque nós só adoraremos e serviremos ao nosso Deus. Irmãos, prova de fogo. Você seria capaz de dizer diante de um presidente, se ele decretasse uma lei, diante de um governo que estabelecesse para ser adorado, você teria coragem de dizer assim: não me prostrarei diante da sua imagem, nem adorarei a uma pessoa humana, mas somente ao Deus do céu, o Criador dos céus e da terra, eu adorarei e eu servirei. Você teria coragem, sabendo que a sua vida estava nas mãos daquele homem? Pois Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo de perder a vida, mas não trocariam o Deus vivo por um Deus morto, feito de ouro, por uma estátua. Queridos, estamos vivendo em tempos difíceis na Terra. Coronavírus, matando as pessoas, infectando as pessoas, jogando as pessoas na cama. E eu posso dizer para vocês, não é fácil o tal do coronavírus. Eu tive a infelicidade de ter contraído o vírus esse final de ano. Para a glória de Deus, os sintomas não foram tão terríveis, mas eu só queria ficar deitada na cama. Eu só queria cama. O corpo não queria levantar. Eu estava sendo medicada, estava tomando os medicamentos, mas o corpo queria cama, 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 cama. Eu não queria falar, eu não queria conversar. Era como se tivesse uma doença maligna, opressiva, que estivesse me deprimindo. E o Azaí me perguntava: está tudo bem? Você está sentindo alguma coisa? Eu só quero ficar deitada. Eu só quero ficar de cama. Eu não queria nem falar. Mas uma coisa eu tinha convicção no meu coração. A minha vida é do Senhor. Se Ele me levar, eu sou dele. Se eu viver, eu sou dele. Eu não tinha medo da morte. Em momento nenhum eu tive medo de morrer. E isso não é porque eu sou muito forte, não. É porque o Deus a quem eu sirvo é dono da minha vida, é Senhor da minha vida. E se eu viver, eu vou viver para Ele. E se eu morrer, eu vou estar com Ele. É isso que para mim faz diferença. É eu saber que eu creio nas promessas do Senhor. E eu sei que um dia isso tudo vai passar. Vírus vai passar. Doença vai passar. Morte vai passar. Choro vai passar. Tudo vai acabar e nós estaremos com Ele para sempre, reinando com Ele e vivendo na presença dEle.
Então esses irmãos em Cristo, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também não tinham medo da morte. Eles sabiam que Deus estava com eles. E se eles morressem, eles estariam com Deus. Então eles disseram para o rei que eles sabiam que eles estavam confiando. Se Deus quisesse livrar, Deus livrava. Se Deus não quisesse livrar, Deus não livrava. Mas eles não iriam se prostrar e adorar. A vida do cristão, ela deve ser assim. Nós devemos ter certeza e convicção do Deus a quem nós servimos, do Deus a quem nós adoramos, do Deus a quem nós confiamos. E quando nós passarmos pelas adversidades da vida, pelas provações da vida, nós não temos que temer ao problema que estamos enfrentando. Nós temos que temer ao Deus Todo-Poderoso, que Ele pode nos livrar do problema, Ele pode nos dar escape, Ele pode nos socorrer. E quantas pessoas já morreram com esse coronavírus? Mas é só o coronavírus que mata? Não. A AIDS mata, o câncer mata, a tuberculose mata, tantas outras enfermidades que têm matado as pessoas. Só que hoje o nosso foco, o que nós estamos vivendo, é o coronavírus. E o que ainda virá pela frente? Nós não sabemos. E se descobrirem uma vacina excelente para nos imunizar contra o coronavírus, pode aparecer um outro pior que esse. Mas um dia isso tudo será aniquilado. Um dia isso tudo vai acabar. E aqueles que estiverem com Cristo Jesus, eles desfrutarão da bênção de Deus eterna. Uma das lições que nós podemos aprender com esses jovens que foram jogados na fornalha ardente, aquecida ainda, 7 vezes mais, é a fidelidade. Nós sabemos que o nosso Deus é fiel a nós, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. Mas esses jovens se manteram fiéis ao Senhor, não importando perderem mesmo até a própria vida. Então, uma das lições que nós devemos aprender é ser fiel ao Senhor até a morte, porque Ele diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer receber a coroa da vida? Seja fiel ao Senhor até a morte. Não importe com a sua vida, mas tenha obediência a Deus. Porque obedecendo a Deus, você vai poder passar pelas provações sendo fiel ao Senhor. Segunda lição que nós podemos aprender é a ousadia deles. Eles foram ousados. Mas eles não foram ousados confiando em si mesmo. Eles foram ousados confiando no Deus a quem eles serviam. No Deus a quem eles conheciam, de ter relacionamento com Ele, de experimentar da presença dEle. Porque conhecer a Deus de ouvir falar nunca vai nos fazer ser ousados, porque nós vamos ser medrosos. Mas conhecer a Deus, de experimentar de Deus e ter intimidade com Ele, vai nos fazer ser ousados na hora da nossa provação. A terceira lição que podemos aprender com eles é a fé. Fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Nós não vimos Jesus, não conseguimos estar com Ele quando Ele passou pela terra, mas nós cremos no poder dEle, na palavra dEle e nas promessas que Ele tem para nós. Fé é você crer sem ver,
mas você não vê, mas a sua convicção é tão real que você já experimentou de Deus e sabe que pode confiar nele. Por isso que as nossas experiências têm que ser pessoal com Deus. Elas não podem ser superficiais, elas têm que ser profundas. Relacionamento entre um marido e mulher é de conhecimento, de intimidade, de relacionamento, de quando um falar alguma coisa, você já sabe até o que ele ia falar. E às vezes a gente começa a ficar tão idênticos um com o outro, que na hora que eu estou com um desejo de comer alguma coisa, aquela pessoa também está com o mesmo desejo de comer aquela mesma coisa. São coisas que é só na intimidade que vai acontecendo. Fé, queridos, joga a religiosidade e o legalismo por terra. E muitas vezes nós, como cristãos, estamos sendo religiosos demais, legalistas demais. A gente está acreditando em tudo que eles dizem, que a medicina, que a ciência diz. E não estamos acreditando no que Deus diz, as promessas dele na sua palavra. A quarta lição que podemos aprender com eles é que Deus livra na fornalha. Às vezes Ele não nos livra da fornalha. Às vezes Ele não vai nos livrar de passar e enfrentar o vírus. Às vezes Ele não vai nos livrar de uma enfermidade maligna. Às vezes Ele não vai nos livrar de um acidente. Às vezes Ele não vai nos livrar de uma catástrofe. Mas Ele vai estar conosco. E Ele estando conosco faz toda a diferença. Quando lançaram aqueles 3 homens na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, os homens que lançaram eles queimaram e morreram só pelo calor do fogo. E quando eles estavam na fornalha, eles caminhavam dentro da fornalha. E o rei então viu 4 homens. E o rei disse: tem alguma coisa errada. Nós não lançamos 3? Eu vejo 4. E aquele que eu vejo, o 4º homem, ele é semelhante aos filhos dos deuses. Glória a Deus. Na fornalha, Deus entrou com eles, estava com eles, livrou eles. Deus disse para o fogo: fogo, quem te criou fui eu. E para todos os propósitos que eu te criei agora, você só vai ter chamas que iluminam para que o povo veja que o fogo é fogo. E ali eles não se queimaram, a corda que amarraram eles, que ataram eles, queimou. E nem um fio de cabelo deles queimou. E o rei então, apavorado com aquilo que via, então chama eles para fora e manda eles saírem. Então, queridos, não se preocupem se você estiver passando. Se você passar ou for jogado na fornalha. Porque às vezes há muitas fornalhas, às vezes dentro de um casamento, você está vivendo como numa fornalha de fogo. Às vezes com um filho, você está vivendo como se você estivesse na fornalha de fogo. Às vezes com o sistema do mundo, você está vivendo como se você estivesse numa fornalha de fogo. Mas não tenha medo, tenha fé em Deus. Tenha ousadia. Porque Deus está com os seus. Se você é filho do Deus Altíssimo, você não está sozinho. De repente você está na fornalha de fogo de uma enfermidade, mas tenha fé, Deus está com você. E a fornalha de fogo, ela também pode nos deixar uma quinta lição, a experiência. Depois que esses homens passaram pela fornalha de fogo, eles tiveram ainda mais a convicção de que vale a pena servir e adorar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Porque Ele é criador de todas as coisas. Ele é o sustentador e mantenedor da vida.
A Ele pertence dar vida ou tirar vida. A vida está nas tuas mãos, o poder está nas tuas mãos. Agindo Ele, quem impedirá? Não há quem possa impedir o agir do Senhor. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus forte como Jeová. Ele é Senhor dos senhores. E nós precisamos experimentar de Deus, de viver na presença dEle, de experimentar do poder dEle, porque isso nos faz experientes na vida cristã. Nós vimos tantos irmãos da fé que passaram por tantas provações e experimentaram o poder de Deus. Nós vimos Enoque que andou com Deus e foi transladado com Ele. Nós vimos Moisés que experimentou de Deus. E nós vimos ali até na lição de hoje, Deus falando com Moisés na sarça ardente, dando a ele a direção certa que ele devia seguir, e ele precisava libertar o povo de Deus, e ele disse: Senhor, como eu vou fazer isso? Se eu chegar lá, eles me perguntarem quem é este Deus, quem te mandou, quem eu digo que tu és? Eu sou o grande eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o mesmo ontem e hoje. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou a água viva. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o Salvador. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Eu sou o que sou. Deus é Deus. É Senhor dos senhores. E nós precisamos experimentar desse Deus. Precisamos ter experiências com esse Deus. Porque não sabemos o que vai ser amanhã. Não sabemos o que o sistema do mundo está planejando e projetando para a vida dos servos de Deus, para a vida da humanidade. Mas seja lá o que for, com Deus seremos mais que vencedores. Com Deus nós estaremos seguros. Com Ele, ainda se morrermos, viveremos. E isto nos basta. Crer em Deus. Experimentem de Deus. Nunca negue ao Senhor. Nunca dê adoração a outro que não seja o Senhor dos senhores. Nunca se prostrem para adorar pessoas, coisas, ídolos, mas adore somente ao Deus, Criador dos céus e da terra. E fazendo assim, nós estaremos seguros, porque estaremos nas mãos do Senhor. E com Ele, nós estaremos protegidos. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós, por tudo que Ele é para nós. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que Tu és para nós. O Senhor dos senhores, o dono da nossa vida, o Criador de todas as coisas, o mantenedor e sustentador de todas as coisas. Pai, nós rendemos graças e louvor ao Teu nome. Te agradecemos por tudo, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que seja conosco, nos ajudando na caminhada, aumentando a nossa fé, nos ensinando a ser ousados pelo Teu Espírito Santo, nos ensinando, ó Deus, a viver as experiências reais com o Senhor, nos ensinando, ó Deus, que no Senhor nós estamos bem guardados e protegidos. Pai, abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã. Continua falando conosco. Abençoa, meu Deus, os Teus filhos espalhados pela face dessa terra. Abençoa todos os internautas, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem. E que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu és para nós. Em nome de Jesus. Amém.
Podeis assentar, irmãos que estão em liberdade, para o culto de logo mais